Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre como fazer escova numa raiz de cabelo crespo. E olha que a minha raiz já está 4 dedos natural, então não é tão fácil assim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de me seguir no Instagram. Bom, com o cabelo devidamente lavado e hidratado, principalmente cabelo crespo, que ele precisa sempre ser hidratado, eu reparto o meu cabelo de uma forma seguinte: a parte frontal fica bem menor e identificada, e a parte maior, que é a parte de trás, que vai ter um formato só da escova e da prancha que eu vou fazer. Vocês podem observar que o meu cabelo nas pontas ele já está com formato de cachos, mas eu tenho que fazer com calma a escova para que ele fique bem firme e eu consiga alisar a raiz, no qual ela está completamente natural e crespa. São 4 dedos de raiz que eu preciso ter bastante atenção na hora de fazer a escova. As pontas você pode acertar depois com a prancha. O cabelo crespo, ele deve ser feito a escova com ele bem úmido. Observem bem que eu vou me dedicar mais à raiz no momento que eu estiver secando meu cabelo. E tenha cuidado com o couro cabeludo. Mantenha o secador a uma distância de mais ou menos 1 dedo do seu fio. As pontas, seque ela com delicadeza. Não precise firmar muito. Por ele já ter química, eu estarei firmando mais na hora de fazer a prancha. Observe se a raiz estiver sem ondulação. Aí já é o suficiente. Pode seguir para outra parte do cabelo. Bom, agora que eu já sequei todo o meu cabelo, agora eu vou passar um protetor térmico, que é esse óleo da Niele aqui, ó, do Diva de Cachos, que é óleos poderosos, é um óleo turbinado com óleo de coco, mistura de outros 6 óleos e mais silicone, mas ele é mais para poder hidratar o cabelo e pode ser utilizado diariamente. A mesma repartição que eu fiz para poder escovar é a mesma coisa que eu faço para poder utilizar a prancha. Por quê? Eu estou no processo de transição capilar. E o que eu vou fazer nesse processo de transição capilar agora? Eu vou fazer a experiência de como passar pela transição capilar utilizando a nossa linda chapinha. Como eu já tenho 4 dedos de raiz e eu tô querendo tirar toda essa parte aqui que está com química. Então, conforme ele for crescendo, depois eu vou, passo uma tesourinha, vou no cabeleireiro, faço um cortezinho básico até que ele fique totalmente natural novamente. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre várias formas de fazer transição capilar sem precisar fazer o Big Shopping. Depois vocês vão entender o quanto é tão importante eu separar essa partezinha aqui da frente, tá? Assim como eu fiz na escova, eu também vou fazer na prancha. Então, vou fixar bem a raiz, passar bem a prancha na raiz, porque ela está natural e o meu cabelo é crespo, eu tenho que tirar toda a ondulação. E depois, de uma forma mais leve, eu passo nas pontas, para que as pontas não fiquem danificadas e nem tampouco comecem a ficar finas, ralas. Agora que terminei a parte de trás, observe que a parte da frente eu deixei repartido para os dois lados. Por quê? Porque no final o seu cabelo não fique marcado. Então, e desse jeito, eu modifico a forma que eu faço a prancha. Eu boto todo o cabelo para frente e faço a prancha completamente para trás, até chegar à testa. Observem. Agora que cheguei na parte da frente, observe como eu vou fazer a raiz. Eu vou passar uma única vez para que não danifique o baby hair. Temos que tomar muito cuidado com isso.
Agora que terminei o cabelo, eu posso virar ele para os dois lados, porque ele não está marcado para um lado só. Observe. É minha tentativa de passar pela transição com chapinha. Então eu espero que vocês me acompanhem e vejam essa tentativa. Não esqueçam de se inscrever no canal e dê um like de que gostou do vídeo, tá bom? Esse aqui é o meu Instagram, não esqueça de me seguir lá. Fiquem com Deus, beijinho e tchau!